Vamos então resolver os exercícios da aula 5 da apostila da Biologia D. O exercício 1 da Cesgran-Hill diz o seguinte: as células de um indivíduo para um determinado locus apresentam o mesmo gene em ambos os cromossomos homólogos. Esse indivíduo é denominado, letra A, hemizigoto. Bom, primeiro vamos tentar entender o que esse organismo aqui que ele falou no enunciado, ele é. Se ele tem o mesmo gene para ambos os cromossomos homólogos, significa que ele tem, primeiro, que ele tem 2 cromossomos de mesmo tamanho e de mesmo genes. Então, ele é um organismo diploide, 2N. Porque ele tem um conjunto cromossomo que veio da mãe e do pai dele. Isso aqui já exclui a alternativa E, que é o haploide. O haploide é quando você tem apenas cromossomos que vêm, por exemplo, de um pai ou de uma mãe. Isso não acontece nos organismos diploides como a gente. A gente recebe metade dos cromossomos do pai e metade da mãe. Então, isso que ele está dizendo no enunciado, que tem cromossomos homólogos. E ele apresenta o mesmo gene. Então, significa que a gente tem um mesmo alelo. E eu vou chamar esse alelo de X. De Xzinho. Então, ele tem o mesmo gene em ambos os cromossomos homólogos. Eu chamei de Xzinho esse gene que ele falou. Como que esse indivíduo vai ser denominado? Haploide a gente já sabe que não é. Hemizigoto é quando você tem também só um cromossomo, e aí a gente fala que esse indivíduo é hemizigoto. Por exemplo, nos seres humanos, a determinação sexual é XX, XY. Quem nasce com 2 cromossomos X é mulher, quem nasce com apenas um X e um Y é homem. A gente fala que o homem é hemizigoto, porque ele só tem um cromossomo sexual X. Esse aqui não é o caso, porque os 2 cromossomos eles são do mesmo tamanho e possuem o mesmo gene. Então, não é um caso de hemizigose. Letra B. Heterozigoto. Hétero significa diferente. Ele falou que o organismo apresenta o mesmo gene. Então, a letra B também não pode ser. Heterogamético. Quando ele fala em gamético, ele está querendo falar em gametas. Também não é o caso. Só sobrou homozigoto. Quando você tem um indivíduo diploide que tem alelos iguais em seus cromossomos homólogos, ele é um organismo homozigoto, resposta letra D. Questão 2, se liguem, é uma questão do Enem, diz o seguinte: os vegetais biosintetizam determinadas substâncias, por exemplo, alcaloides e flavonoides, cuja estrutura química e concentração variam no mesmo organismo em diferentes épocas do ano e estágios do desenvolvimento. Muitas dessas substâncias são produzidas para adaptação do organismo às variações ambientais. Radiação ultravioleta, temperatura, parasitas, herbívoros, estímulo a polinizadores, etc. Ou fisiológicas, crescimento, envelhecimento, etc. As variações qualitativa e quantitativa na produção dessas substâncias durante um ano são possíveis porque o material genético do indivíduo... Então, se você não entendeu o texto, eu recomendo que você leia de novo e vá lendo até você tentar entender o que ele está falando. Ele diz que, ao longo do ano, os vegetais, as plantas, eles produzem diferentes substâncias, como alcaloides, flavonoides, e têm reações fisiológicas e sofrem essas variações fisiológicas por causa do ambiente. Então, durante o ano, você tem a mudança de temperatura, umidade, etc., e esses vegetais eles vão mudando a sua expressão genética, né? Eles vão expressando genes diferentes ao longo do ano. E ele pergunta basicamente isso. O que acontece? Por que isso acontece, né? Qual que é a característica do material genético dos vegetais que permite com que isso aconteça? Ele dá as seguintes alternativas. Letra A. Sofre constantes recombinações para adaptar-se. B. Muda ao longo do ano e em diferentes fases da vida. Letra C. Cria novos genes para a biossíntese de substâncias específicas. Letra D.
altera sequências de bases nitrogenadas para novas substâncias. Ou letra E, possui genes transcritos diferentemente de acordo com cada necessidade. A resposta correta aqui é a letra E. Por que é a letra E? Porque a gente não consegue, o vegetal ele não vai conseguir alterar o seu genoma, que é o conjunto de todos os genes que ele tem. Ele não consegue fazer isso. Ele tem todos os seus genes para produzir alcaloides, flavonoides e para mudar a sua fisiologia de acordo com as mudanças. Por que ele não faz? Como que ele escolhe qual gene vai estar desligado ou ativo? Basicamente, silenciando ou ativando esses genes. Então, em um certo momento, vamos falar que ele tem os genes A, B, C e D. Uma planta qualquer tem esses genes. Em um determinado momento, por exemplo, no verão, ele tem ativado os genes A e B. E ele silencia o C e o D. Então, nesse momento, só estão funcionando os genes A e B, que vão produzir, por exemplo, alcaloides. E os genes C e D, que produzem flavonoides, eles estão silenciados, então eles não estão produzindo essa substância. E no inverno, por exemplo, ele pode voltar a expressar o C e o D e não expressar o A e o B. O que mudou aqui? Não mudou o genoma dele, mudou simplesmente a expressão. Então ele vai possuir genes transcritos diferentemente de acordo com cada necessidade. Se ele precisar de um gene, ele ativa ele. Se ele não precisar, ele desativa, ele deixa silenciado. Então a resposta aqui é a letra E. Vocês vão entender por que não é a letra A em uma aula que a gente fala sobre linkage ou ligação gênica. A letra B não faz sentido. Você nasce como você e não vai alterar, né? Do nada você vai alterar o seu cabelo liso para um cabelo encaracolado. Isso não acontece. Você nasce de um jeito, você continua com ele. E aqui a C cria novos genes. Um organismo não vai conseguir criar genes se segue na mesma da letra B. E a letra D é o que a gente chama de mutação. A gente também tem uma aula específica sobre isso. E esse não é o caso. A mutação é algo muito aleatório e ela não tem um rumo certo. Então a resposta aqui é a letra E. Terceira questão. Abre aspas. Cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Isso é uma frase do Mendel, Gregor Mendel, que a gente vai falar daqui a algumas aulas. Mendel, ao anunciar essa lei, já admitia, embora sem conhecer, a existência das seguintes estruturas e o processo de divisão celular, respectivamente. Então, quando ele fala cada caráter é condicionado por um par de fatores, ele está querendo dizer que cada gene é condicionado por um par de alelos. Então, cada gene vai ter 2 alelos em um indivíduo diploide. Então, aqui a primeira é genes. A gente já pode excluir a C, a B e a A. Caráter, para o Mendel, é um gene. Não existe essa palavra. E fator é o alelo. A gente vai detalhar isso na aula sobre primeira lei de Mendel, que se separam na formação dos gametas. Vocês vão ver lá na biologia A e também bastante aqui que a formação de gametas ocorre na meiose. Então a resposta correta é a letra E. Quarta questão. O esquema abaixo mostra que os diferentes órgãos executam funções específicas no organismo. Essas funções são controladas pelos genes. Logo, podemos afirmar que... Então aqui a gente tem, né, o esqueminha. Primeiro, células do fígado foram isoladas em laboratório. Daí aqui no 2, então eles isolaram aqui, deixa eu pegar o ponteirinho. Eles isolaram as células do fígado, depois armazenaram elas e congelaram num banco de tecidos. E aí injetaram essas células no baço de uma pessoa, de um paciente, e elas imediatamente passaram para o sangue, permitindo a sobrevivência da pessoa até a realização do transplante de fígado. E aí ele pergunta o seguinte: essas funções são controladas pelos genes. Tudo o que a gente tem é determinado por um gene. Uma característica é um gene. Logo, podemos afirmar que as células dos diferentes órgãos apresentam coleções gênicas diversas. Então, ele quis dizer basicamente que cada célula do teu corpo vai ter
uma coleção genética diferente. Você acha que isso ocorre? Não, né? Isso não ocorre. Na verdade, todas as células de um organismo têm os mesmos genes. Então, a A está incorreta. Letra B. As diferentes localizações dos órgãos é que determinam o respectivo genótipo. Também não faz sentido nenhum. O órgão só está ali porque justamente quem mandou ele estar ali é o gene. São as informações genéticas. Ele quis dizer o inverso, não está certo. Letra C. A manifestação gênica diferente é resultado de quantidades diferentes de genoma. Então, por exemplo, ele quis dizer que isso ocorre porque em uma célula muscular você tem um número haploide, numa célula nervosa pode ter um número tetraploide, 4N. Não, isso não acontece. Nos seres humanos, todas as células que formam o corpo, as células somáticas, elas são 2N, elas são diploides. As únicas células haploides dos seres humanos são os gametas. Então também está incorreto. Letra D. A expressão nas células dos diversos órgãos é diferenciada. Interessante, né? E a letra E. O funcionamento dos órgãos induz a manifestação do genótipo. Mais uma vez, ele faz o inverso. Ele fala que é o órgão que controla o gene. Não, é o contrário, é o gene que vai controlar o órgão. É o gene que vai formar o órgão e tudo que tiver dentro dele. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos para a próxima, da FUVEST. Em seu trabalho com ervilhas, publicado em 1866, Mendel representou os fatores hereditários determinantes dos estados amarelo e verde do caráter cor da semente pelas letras azão e azinho, respectivamente. A gente vai ver com muitos detalhes isso aqui na aula, não lembro qual aula que é, deve ser a aula 8, eu acho que é a aula 8, não, aula 8 ou 9, mas fiquem espertos que a gente vai ver com detalhes esses experimentos aqui. O conhecimento atual a respeito da natureza do material hereditário permite dizer que a letra azão, usada por Mendel, simboliza o quê? Esse azão aqui, ele simboliza um alelo. E o alelo é o quê? Vamos tentar ver qual que está correto aqui. Qual que fala o que é um alelo? Letra A, um segmento de DNA com informação para uma cadeia polipeptídica, com informação para uma proteína. Vamos deixar essa. Letra B, um segmento de DNA com informação para um RNA ribossômico. Letra C, um aminoácido em uma proteína. Letra D, uma trinca de bases do RNA mensageiro. Letra E, uma trinca de bases do RNA transportador. Um gene, ele é um fragmento de DNA. E um alelo é a variação desse gene. Então, a gente já pode eliminar a letra D e a letra E. Porque é impossível você ter um gene que tem apenas 3 nucleotídeos. O gene é um segmento do DNA, ele vai ter vários nucleotídeos. Ter só 3 não faz sentido. Na letra C, ele fala que o gene, que o alelo aqui, o alelo azão, é um aminoácido que se transforma em uma proteína. Não, está incorreto. O gene ele faz parte do DNA, que é um ácido nucleico. Aminoácido é outra coisa, é o formador da proteína, é o conjunto de aminoácidos forma uma proteína, então não faz sentido. Ficamos entre a letra A e a B. Vocês vão ver na aula de transcrição e tradução qual é a função desse carinha aqui. E também vocês vão ver que a transcrição e a tradução elas ocorrem para você pegar um gene e transformar esse gene em uma proteína. Então a resposta correta é a letra A. Um gene ele é utilizado para a produção de uma proteína através de 2 processos, transcrição e tradução. E a gente pode chamar os dois de síntese proteica. Então a resposta aqui é a letra A. Bom, aqui temos uma questão que está um pouco confusa. Eu acho que a maioria que não conseguiu resolver ficou um pouco confuso porque na apostila
ela não está marcada, eu estou até aqui com a apostila. Primeiro que ela está duplicada, né? Ela é a mesma questão na 6 e na 9. E segundo que na 6 não está marcado, não está grifado corretamente. E na 9 também não está. Então aqui eu trouxe ela da maneira grifada corretamente. Então se você quiser tentar resolver agora, pause o vídeo, tente fazer. E daí depois pause para ver se você acertou a resposta correta. Mas vamos lá. O gene para albinismo somente se expressa quando está impar e situa-se no mesmo locus de cromossomos que possuem cargas genéticas semelhantes, sendo a cor de pele o caráter normal, transmitida por um gene que se expressa mesmo em doses simples. De acordo com as palavras grifadas, assinale o conceito que lhe parece correto. Então, quando ele fala que o gene para albinismo somente se expressa quando está impar, ele está falando de um organismo diploide, que vai ter cromossomos homólogos. Então, a primeira aqui, com certeza, é homólogos. E situa-se no mesmo locus. Quando um par de alelos, um par de genes se situa no mesmo locus, na mesma posição do cromossomo homólogo, a gente chama ele de alelo. Então, a segunda aqui, o segundo grifado aqui, locus, é alelo. O primeiro, homólogos. O terceiro aqui, que possuem cargas genéticas semelhantes. Carga genética semelhante é o mesmo que eu falar alelos iguais. Então, por exemplo, azão. Isso ou, aqui no caso, né, azinho. Nesse caso, como ele fala aqui no texto, que o gene para o albinismo, ele só se expressa quando está impar e situa-se no mesmo locus que possuem cargas genéticas semelhantes. Então, para ele se expressar, ele tem que ser o azinho. Como que eu sei isso? Eu sei disso porque se ele fosse um gene que se expressasse sozinho, ele não precisaria da dose dupla, porque só se eu tivesse um azão já seria suficiente. Então ele não precisaria estar necessariamente em dose dupla. Então por isso que eu sei que ele é azinho, por isso que eu sei que ele é recessivo, que é a terceira palavra. Então, que possuem cargas genéticas semelhantes, recessivos. Os alelos, eles estão no mesmo locus, a gente sabe que é alelo porque está no mesmo locus aqui do cromossomo homólogo. E a gente sabe que é recessivo porque eles só vão se expressar se tiverem em dose dupla. Mas a cor da pele normal, o cor de pele, o caráter normal, transmitido por um gene que se expressa mesmo em dose simples. Se ele se expressa mesmo em dose simples, ele é dominante, porque ele pode se expressar tanto como azão, quanto como azinho. Então, o último é dominante, a resposta correta é a letra A. A gente vai falar muito sobre alelos dominantes, recessivos. Vocês vão fazer muitas questões de continha daqui para frente. Então, não se preocupem se vocês não pegaram ainda esses termos nessa aula daqui. Vocês vão trabalhar muito com isso, vão trabalhar muito com albinismo ainda. Então, não se preocupem muito. É uma aula, essa nossa sexta aula é bem introdutória, então não tem muito problema. Sexta não, né? Quinta aula. Não se preocupem muito com isso. Vamos para a próxima. Sétima questão. Quais das alternativas se refere a um cromossomo? Letra A. Um conjunto de moléculas de DNA com todas as informações genéticas da espécie. Então, um cromossomo ele vai ter várias moléculas de DNA juntas que tem todas as informações genéticas de uma espécie. Incorreto. O conjunto de todas as nossas moléculas está disperso em 23 pares de cromossomos. Então, não é um só e várias espécies são assim. Então, a letra A está incorreta. O nosso genoma, que é o conjunto de genes, ele está disperso ao longo de vários cromossomos.
Letra B. Uma única molécula de DNA com informação... Então, cromossomo é uma única molécula de DNA com informação genética para algumas proteínas. Interessante. Letra C. Um segmento de molécula de DNA com informação para uma cadeia polipeptídica. Então, o cromossomo, basicamente, ele diz que é o gene. Então, cada gene tem um cromossomo. Não faz sentido, né? Um cromossomo vai ter vários genes. Aqui ele descreveu um gene, né? Um segmento de molécula de DNA com informação para uma cadeia polipeptídica. Isso é definição de gene, não de cromossomo. Letra D. Uma única molécula de RNA com informação para uma cadeia polipeptídica. Um cromossomo ele é formado pela condensação de DNA e não de RNA. Letra D está incorreta. E a letra E. Uma sequência de 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro correspondente a um aminoácido na cadeia polipeptídica. Mais uma vez ele falou que o cromossomo é um RNA e não o cromossomo é o DNA condensado, bem condensado. A única resposta que fala que é um cromossomo é a letra B, uma única molécula de DNA com informação genética para algumas proteínas. 8ª questão. As células musculares são diferentes das células nervosas por quê? Então aqui cai na mesma história que eu falei para vocês. As nossas células, de você, as minhas, elas são diferentes? Então uma célula nervosa, ela é diferente de uma célula muscular? Não. Mas por que elas têm um formato diferente? Por exemplo, uma célula muscular, ela parece um tubinho. A gente chama ela até de fibra. Já uma célula nervosa é a famosinha estrelinha. É o neurônio. Elas têm o mesmo conteúdo genético, mas elas são tão diferentes. Por que elas são tão diferentes? Isso ocorre porque elas expressam genes diferentes. Então aqui, por exemplo, pode estar ligado os genes A, C e D. E aqui pode estar ligado os genes B, E e F. Mas não significa que essa aqui não tem os genes B, E e F. Só significa que eles estão silenciados, eles não estão sendo utilizados. E também não significa que o neurônio aqui, ele não tem os genes A, C e D. Só significa que eles estão silenciados. Então, as duas células são diferentes por quê? Contém genes diferentes? Não. As duas e qualquer outra célula do fígado, do estômago, qualquer célula vai ter os mesmos genes. Possuem maior número de genes? Também não. Todas as células do teu corpo vão ter o mesmo número de genes. Usam códigos genéticos diferentes? Não. Vocês vão ver na próxima aula que o código genético ele é universal. Letra D. Possuem menor número de genes? Também não, elas têm o mesmo número de genes. A letra E é o que fala o que a gente quer. Expressam genes diferentes. Então, tem genes que estão ligados aqui na célula muscular que não estão ligados na célula nervosa e vice-versa. Correta, então, a letra E. Última questão, a 10. Lembrando que a 9 ela já foi feita porque é a mesma das 6, né? Ela estava duplicada. Os termos homozigoto e heterozigoto fazem parte da nomenclatura básica em genética. Explique o que significam. Então, vocês viram na aula com a Maíra que esses termos são para organismos diploides, que têm cromossomos que vieram do pai e cromossomos que vieram da mãe. Então, quando a gente fala em organismos diploides, eles vão ter cromossomos homólogos, cromossomos que têm o mesmo tamanho e vão ter os mesmos genes. E a gente tem aqui, quando esses cromossomos homólogos, o gene que está neles está no mesmo locus, está na mesma posição relativa, a gente fala que eles são genes alelos. E aí tem uma questão de dominância e recessividade. Se esses genes alelos forem iguais, a gente chama eles de homozigotos. Então, se eles forem, por exemplo, azão,
ou azinho, azinho, eles são homozigotos. Esse aqui é um homozigoto dominante, porque a gente fala que a gente coloca a letra maiúscula porque a gente fala que o maiúsculo domina o minúsculo. Então, só uma letrinha A maiúscula é o suficiente para expressar a característica referente a essa letra aqui. Então, por exemplo, aqui pele normal. E aqui no azinho seria o albinismo. Então, só você ter um azão, você vai ter a pele normal. Não precisa dos dois. Só com um, por ele ser dominante, você já teria essa pele normal. Mas os dois são homozigotos, porque homozigoto significa alelos iguais. Não importa se é dominante ou recessivo. E o heterozigoto é quando você tem alelos diferentes aqui. Então, seria o azão, azinho. O heterozigoto é ter alelos diferentes. Nesse caso, quem que vai se expressar? O alelo dominante, o azão. Então, se a gente falasse no caso do albinismo, o A seria normal, o azão e o azinho, albino, só para usar o exemplo daquela questão. Esse aqui, os dois são homozigotos. O da esquerda aqui, ele é um homozigoto dominante, ele tem azão e azão. Lembrando que se você tiver apenas um azão, você vai ser normal. Então esse aqui com certeza é normal e ele é um homozigoto dominante. O do lado aqui, o da direita, ele tem azinho, azinho. Como ele não tem nenhum azão, ele vai ser o albino. Lembre-se, o alelo recessivo ele só vai se expressar em dose dupla. Então aqui ele está em dose dupla, é um homozigoto recessivo, é um albino, nesse exemplo aqui do albinismo. E no último aqui, o heterozigoto, ele vai ser normal, porque ele já tem um alelo dominante, e só com um alelo dominante é o suficiente. Então ele é um heterozigoto, no caso aqui, normal para a cor de pele. Não é albino. Então aqui nessa questão se poderia explicar basicamente que o homozigoto significa que os alelos são iguais. Homo é igual e heterozigoto, alelos diferentes. Encontro vocês na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.